10 propósitos ocultos da mídia que você consome diariamente. Nós nos engajamos com a mídia por entretenimento, mas e se o conteúdo que consumimos tem uma agenda secreta? Da música em nossos fones de ouvido aos programas em nossas telas, muito do que experienciamos foi projetado para um propósito muito mais complexo do que o simples prazer. Essas táticas sutis são projetadas para influenciar nosso humor, alterar nosso comportamento ou servir a um propósito comercial oculto, sem nosso conhecimento. Esta lista revela a verdade perturbadora por trás de 10 peças comuns de mídia, mostrando como elas são usadas como ferramentas para manipulação psicológica, estratégia comercial ou até mesmo controle social. Prepare-se para ver suas formas favoritas de entretenimento sob uma nova luz, enquanto expomos os motivos ocultos escondidos à vista de todos. 10. O propósito invisível dos vídeos de ASMR. ASMR, ou resposta sensorial autônoma do meridiano, é uma sensação caracterizada por um formigamento na pele, muitas vezes em resposta a gatilhos sonoros específicos como sussurros, batidinhas ou arranhões. Embora muitos vejam os vídeos de ASMR como uma forma nicho de entretenimento, seu propósito pode ir muito além da simples curiosidade. Esses vídeos são frequentemente elaborados para atuar como uma forma de relaxamento não médico, projetados para eliciar uma resposta fisiológica e psicológica calmante. Os criadores de vídeos de ASMR estão, sabendo ou não, praticando uma forma de biofeedback baseado em mídia. Ao usar gatilhos consistentes e um tom calmante, eles podem ajudar os espectadores a gerenciar a ansiedade, reduzir o estresse e até combater a insônia. Os vídeos são uma ferramenta para um resultado específico, tornando-os um tipo de mídia muito diferente de um programa de TV ou música típicos. O poder oculto do ASMR é sua capacidade de influenciar diretamente o estado físico de uma pessoa. É uma forma poderosa e não farmacológica de relaxamento que é adaptada para criar uma resposta neurológica. Este design intencional, visando um propósito mais profundo, torna o ASMR uma forma única de mídia que é mais do que simples entretenimento. 9. A simplicidade enganosa do Wilhelm Scream. Se você assistiu a um filme blockbuster nos últimos 70 anos, provavelmente ouviu o Wilhelm Scream. Este efeito sonoro, um grito agudo usado para uma pessoa sendo baleada, jogada de grande altura ou caindo de um prédio, é um clássico do cinema e da televisão. Seu propósito, no entanto, não é criar uma sensação de realismo ou adicionar uma camada de medo, mas servir como uma piada interna oculta entre um pequeno grupo de designers de som. O Wilhelm Scream foi usado pela primeira vez no filme de 1951, Distant Drums. Foi posteriormente redescoberto e popularizado pelo lendário designer de som Ben Burtt, na década de 1970. Burtt começou a incluir o som em todos os filmes em que trabalhou, de Star Wars a Indiana Jones. A prática foi posteriormente adotada por seus amigos e colegas, e o Wilhelm Scream se tornou um easter egg cinematográfico, um sinal secreto para outros designers de som de que eles estavam por dentro da piada. Embora o grito seja agora amplamente reconhecido, por décadas, foi um efeito sonoro com um propósito secreto e interno. Era uma peça de mídia projetada para um público muito específico e muito pequeno. Este uso oculto demonstra como um som simples pode ser transformado de um elemento de fundo em uma peça de uma narrativa maior, um código secreto para aqueles que estão por dentro. 8. O propósito orientado pelos negócios dos infomerciais. A maioria das pessoas vê os infomerciais como uma forma simples de vender um produto. No entanto, sua existência serve a um propósito comercial muito mais estratégico. Infomerciais são programas pagos que permitem às emissoras preencher horários de baixa audiência com conteúdo barato e lucrativo. A Federal Communications Commission exige identificação de patrocínio para esse tipo de programação, mas não exige que as emissoras comerciais transmitam programas não comerciais.
Esses programas são frequentemente produzidos por uma fração do custo de um programa de TV tradicional e podem ser exibidos durante horários em que a audiência está mais baixa. Ao vender esses intervalos para empresas, as emissoras podem transformar um horário que normalmente não é lucrativo em uma fonte de receita, tornando o infomercial uma solução de negócios inteligente. Embora o objetivo principal de um infomercial seja vender um produto, sua existência também é um resultado direto da necessidade de uma rede de monetizar o tempo ocioso. Este propósito oculto demonstra como uma peça de mídia, aparentemente simples, pode ser uma solução de negócios sofisticada, transformando horas de preenchimento em lucro. 7. O propósito de redução de ansiedade da música de elevador. A música de elevador, também conhecida como muzak, é um gênero específico de música instrumental projetado para ser tocado em espaços públicos. Seu propósito original não era preencher o silêncio, mas servir como uma ferramenta psicológica para acalmar a ansiedade do público sobre estar em pequenos espaços fechados. A música foi criada para ser um elemento de fundo sutil e discreto, que faria as pessoas se sentirem mais confortáveis e à vontade. No início do século XX, com a construção de arranha-céus se tornando mais comum, muitas pessoas tinham medo de estar em um elevador. O pequeno espaço fechado, combinado com a sensação perturbadora de se mover entre andares, causava ansiedade. A muzak foi criada para neutralizar isso, usando melodias familiares e discretas para criar uma sensação de calma e previsibilidade. A música foi tão eficaz que seu uso foi expandido para outros espaços públicos, de shoppings a aeroportos. A empresa até desenvolveu a Stimulus Progression, sequenciando faixas para influenciar sutilmente a produtividade nos locais de trabalho. A música foi projetada para ser ouvida, mas não escutada, acalmando o subconsciente das pessoas sem que elas percebessem. 6. O poder manipulador da risada. Enlatada na TV. Por que as sitcoms pararam de usar risadas enlatadas? Cheddar explains. Por décadas, muitas sitcoms de TV usaram uma risada enlatada, uma trilha sonora pré-gravada de risadas humanas que é adicionada a um programa para guiar a reação do espectador. Embora possa parecer um simples efeito sonoro, a risada enlatada é uma ferramenta psicológica sofisticada usada para manipular a percepção do público sobre o quão engraçada uma piada é. A risada enlatada é projetada para fazer os espectadores acreditarem que uma piada é mais engraçada do que realmente é. Ao ouvir outros rirem, uma pessoa tem mais probabilidade de rir também, mesmo que a piada não seja particularmente boa. Essa conformidade social, conhecida como o fenômeno da prova social, é uma ferramenta psicológica poderosa usada para fazer um programa parecer mais bem-sucedido e mais divertido do que realmente é. Este uso oculto do som é um exemplo poderoso de mídia sendo usada como uma forma de engenharia social. É uma maneira de dizer a uma plateia como sentir e encorajar uma reação previsível. Embora agora seja uma prática amplamente criticada, a risada enlatada é um lembrete de que até as partes aparentemente mais inofensivas de um programa podem ser usadas para influenciar o comportamento do público. 5. O alegado propósito da nota Brown. Por décadas, uma lenda urbana circula na mídia sobre a nota Brown, uma frequência sonora específica que é tão baixa que pode fazer uma pessoa perder o controle de seus intestinos. Embora a existência de uma única nota Brown uniforme nunca tenha sido cientificamente comprovada, o conceito é usado na mídia para um propósito muito específico e perturbador: criar uma sensação de pavor e mal-estar subconsciente. Muitos filmes de terror, jogos de videogame e composições musicais usam infrassom, ou frequências sonoras abaixo do alcance audível humano, para criar uma sensação de inquietação. Embora o som em si não possa ser ouvido, ele pode ser sentido pelo corpo como uma vibração, o que pode causar sentimentos de ansiedade, medo e até náusea.
Esta manipulação sutil do estado físico e psicológico do público é uma ferramenta poderosa para um criador. O conceito da nota Brown tem sido usado na mídia para uma variedade de propósitos, desde assustar um público até criar uma sensação de tensão. Embora o som em si possa ser um mito, seu uso na mídia é um testemunho do poder do som para manipular as emoções humanas. 4. O propósito psicológico das cantigas de ninar. Muitas das cantigas de ninar que aprendemos quando crianças têm reputações sombrias e perturbadoras. Essas rimas, que agora são vistas como uma forma de entretenimento inocente, são popularmente consideradas como tendo sido criadas como uma forma de comentário social e político. Diz-se que elas documentam e comunicam informações sobre eventos históricos, criticam figuras poderosas ou alertam as crianças sobre perigos potenciais. Por exemplo, a rima Ring Around the Rosie é frequentemente considerada uma referência à Grande Peste de Londres, com a frase Ashes, Ashes, we all fall down, referindo-se aos sintomas da doença. Humpty Dumpty às vezes é dito referir-se a um canhão usado na Guerra Civil Inglesa, e London Bridge is falling down é às vezes conectada ao colapso de uma ponte real. No entanto, folcloristas alertam que muitas dessas interpretações sombrias são especulativas e não são fortemente apoiadas por evidências. O que é claro é que as rimas eram uma maneira inteligente de preservar e transmitir comentários culturais de forma memorável. Elas nos lembram que até as formas mais inocentes de entretenimento podem carregar propósitos ocultos e, muitas vezes, mal compreendidos. 3. O uso manipulador da música em filmes de terror. A música em um filme de terror não está lá para simplesmente entreter o público. É uma ferramenta para um propósito muito específico e, muitas vezes, manipulador. A trilha sonora de um filme de terror é projetada para manipular as emoções do espectador, para construir uma sensação de tensão e sinalizar um susto iminente. É uma peça de mídia usada para controlar e direcionar as emoções de uma pessoa. Uma trilha sonora de filme de terror frequentemente usa uma combinação de tons dissonantes, explosões repentinas de som e a falta de uma melodia clara para criar uma sensação de inquietação. A música é projetada para ser perturbadora, para criar uma sensação de desconforto psicológico que tornará o espectador mais suscetível a um susto. É uma forma de mídia que é uma ferramenta deliberada para um efeito emocional desejado. O uso da música em um filme de terror é um exemplo perfeito de uma peça de mídia sendo usada para um propósito manipulador. É uma maneira de dizer ao público como sentir e guiá-lo através de uma jornada emocional específica. É um lembrete de que até as partes aparentemente mais inofensivas de um programa podem ser usadas para influenciar as emoções do espectador. 2. O alegado uso de mensagens subliminares em publicidade. Por décadas, houve rumos e casos documentados de mensagens subliminares sendo usadas em publicidade, música e filmes. Essas mensagens, que supostamente estão embutidas na mídia, são projetadas para influenciar o comportamento de uma pessoa sem seu conhecimento. As mensagens são frequentemente escondidas no fundo, na forma de um flash de luz, uma palavra oculta ou uma imagem sutil. O uso de mensagens subliminares é um tema controverso. E as primeiras provas, como o experimento de cinema de James Vickery em 1957 piscando Drink Coca-Cola, foram posteriormente reveladas como uma farsa. Pesquisas laboratoriais posteriores sugerem que o priming subliminar pode influenciar o comportamento sob condições muito específicas, mas seus efeitos são fracos e dependentes do contexto. A ideia de uma mensagem oculta, um código secreto que é projetado para manipular a mente de uma pessoa, é um conceito verdadeiramente perturbador. É um lembrete de que até as formas de mídia aparentemente mais inocentes podem ter um propósito oculto e potencialmente manipulador. 1. O propósito de dissuasão do crime da música clássica em postos de gasolina. Quando você entra em um posto de gasolina, pode ter notado que uma estação de música clássica calmante está tocando pelos alto-falantes.
Esta não é uma escolha aleatória de um gerente com gosto refinado. É uma tática psicológica sutil, mas deliberada, usada para dissuadir crimes e comportamentos antissociais. A prática de tocar música clássica em espaços públicos para dissuadir aglomerações e vandalismo começou na década de 1990. A teoria é que a música clássica, particularmente peças barrocas ou orquestrais, não é tipicamente apreciada por jovens que possam estar inclinados a ficar aglomerados. Seu som sofisticado cria uma atmosfera que não é propícia a comportamentos caóticos ou criminosos. Essa tática foi relatada como sendo usada em estações de transporte público, lojas de varejo e estacionamentos. No entanto, as evidências são anedóticas, e os resultados variam de acordo com o local. Ao tocar música clássica, os proprietários de postos de gasolina estão criando um ambiente menos atraente para aqueles que possam estar inclinados a causar problemas. A música funciona como um dissuasor sutil, incentivando uma transação rápida e eficiente em vez de uma presença prolongada. Esta estratégia simples, mas inteligente, demonstra como uma forma artística comum pode ser usada para um propósito prático e inesperadamente relacionado à segurança. Então, da próxima vez que você colocar seus fones de ouvido, sentar no sofá para maratonar uma série, ou até mesmo esperar um elevador, lembre-se, nem tudo é o que parece. O que chega até você como entretenimento pode ter uma missão oculta, uma engenharia por trás das cenas para influenciar, relaxar, vender ou até mesmo controlar. A questão que fica é, agora que você conhece alguns desses segredos, você vai continuar consumindo da mesma forma? Você vai ouvir o Wilhelm Scream e sorrir por estar por dentro da piada? Vai reparar na trilha sonora que tira sua ansiedade ou na que aumenta sua tensão? O consumo de mídia nunca mais será inocente. Você foi avisado. Curte, compartilha com alguém que precisa saber disso e se inscreve no canal para mais revelações. Até a próxima e fique atento ao que você ouve.